quais as queixas principais dos homens em relação às mulheres e quais as queixas principais das mulheres em relação aos homens. Vamos ver primeiro dos homens. A maioria das mulheres hoje em dia, elas são sim interesseiras. Pensam muito em se dar bem na vida. E quando a mulher fala que quer um cara sério, ela quer um cara responsável, tem mulheres que não valorizam, entendeu? Tem mulheres que não assumem aquele compromisso de fechar 10 a 10. Muitas mulheres procuram um príncipe encantado, mas elas não são princesas. Elas querem que muitas vezes nós somos perfeitos, mas elas também têm defeitos, como todos têm. A principal queixa dos homens em relação às mulheres é que elas cobram demais que a gente note as mudanças delas de beleza, né? Por exemplo, a minha esposa mesmo, ela corta 2 dedos de cabelo, eu tenho que chegar e notar que ela cortou o cabelo. Ela pinta uma mechinha de um tom mais escuro, eu tenho que notar. Você vê aí que a gente vê muito, né? Generalizando, né? A mulher, na sua maioria, na verdade, começa a olhar a mulher daquele jeito, né? Teve uma experiência aqui, outra ali, e já generaliza o sexo oposto. Vamos ver o que as mulheres queixam dos homens. Como experiência própria, eu fui casada há 6 anos. Ele me trocou para uma mulher mais velha, porque ela tinha mais dinheiro, um poder econômico maior, né? Então, existe sim homens que buscam mulheres por causa do dinheiro. A maioria dos homens não respeita quando a gente fala não, quando a gente não quer mais. A principal queixa das mulheres com relação aos homens é que eu vejo que no começo os homens agem muito por oportunismo. Quando eles veem que conquista as mulheres e depois parece com a situação como que perde a graça. Eles não têm mais aquele entusiasmo, aquela presença com as mulheres. É que a gente precisa realmente de um companheiro para a gente poder conversar. E muitas das vezes eles não escutam a gente, eles têm N coisas para fazer, N amigos para responder, e a gente só precisa de um momento de atenção para poder socializar, contar o que a gente aflige, porque mulher gosta de falar, né? A gente só precisa de alguém que precisa escutar, e isso não acontece. É essa divisão de tarefas, né? Acho que não tem muito do homem e da mulher, os dois têm que dividir por igual, até porque a rotina da mulher também, às vezes é estressante, assim como a do homem, que trabalha fora, também a mulher também, né? Eu acredito que é em relação ao companheirismo depois que casa. No relacionamento antes, digamos, no namoro, é tudo mais companheirismo, são bem mais presentes. E depois que casa, não. É como se esquece, é como se antes do casamento tivesse um bom dia, boa tarde, boa noite. Depois que casa, parece que isso não existe mais. Então, há uma questão que os alunos da Escola do Amor têm que se aplicar para entender. Quantos homens, você aluna, você mulher, com quantos homens você já se relacionou ao longo da vida? 1, 2, 3, nenhum, 10? Com quantos homens você já se relacionou? Muito bem, digamos aí que você tenha se relacionado já com 10, com 20 homens. São mais de 3 bilhões e meio de homens no mundo, né? Você pegar uma espécime de 20 e dependendo de quais homens, quais tipos de homem você se relacionou, é no mínimo falho você generalizar que todos os homens da face da terra são como aqueles que te trataram mal. A mesma coisa aplica-se às mulheres. Os homens que lidaram com 1, 2, 3, 10, 20 mulheres ao longo da vida e tiveram más experiências, a partir dessas experiências generalizar e pintar todas as mulheres com este mesmo pincel. Porque aí a pessoa, ela sempre vê a maioria, né? O que ela conhece. Então, eu estava pensando aqui, a maioria dos homens que eu conheço são homens respeitáveis. São homens dignos, são homens casados, são homens que eu respeito, são homens admiráveis. Quer dizer, depende muito também, né? Depende muito quando você chega a essa conclusão, a maioria dos homens. Mas como assim? A maioria dos homens lá na balada? A maioria dos homens que você encontra lá no site de relacionamento, né? Então, tem tudo uma questão, tem tudo assim um contexto. Agora, o problema da pessoa, Renato, começar a pensar assim, um homem é assim, uma mulher é assim, é que ela começa a ficar contra aquela pessoa. Então,
começa a ficar contra o sexo oposto. Então, se eu penso que a maioria dos homens não são respeitáveis, o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu comportamento? Eu vou também ser desrespeitável ao homem. Eu também vou fazer coisas para mostrar para ele que ele não pode me desrespeitar, mas não de forma exemplar. Eu vou ensinar você a ser respeitoso. Não, eu vou desrespeitar você. Eu vou fazer primeiro com você antes de você fazer comigo. Exatamente. E aí você começa a entender por que tantos relacionamentos não dão certos. Porque já começam assim, com essa raiva contida, né? Essa raiva contida ali. A pessoa secretamente odeia o sexo oposto, mas está se casando com aquela pessoa, né? Está procurando alguém, né? E vai lidando com aquela pessoa com desconfiança, com o pensamento de que esta pessoa é inimigo. Cedo ou tarde, ele vai dar o bote, ela vai dar o bote e eu vou ficar sozinho. Então, a pessoa fica na defesa, ela fica armada e por isso não se dá, não se entrega no relacionamento, não confia, não respeita e fica se preparando para o dia que esse relacionamento vai acabar. Esse é o grande problema. A maioria dos relacionamentos hoje já começa com data de validade. Porque as pessoas já esperam, isso aqui não vai ser para sempre. Eu sei que cedo ou tarde isso aqui vai acabar, então eu vou aproveitar enquanto eu puder e depois eu sei que vai acabar. E não é para ser assim, não deveria ser assim. Até porque quando você termina um relacionamento que acaba mal, você entra em outro relacionamento e repete a história, chega um momento que você diz assim, eu não quero mais ninguém na minha vida.